Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, que seja abençoado a tua vida, abençoado o teu trabalho, que você possa temer o Senhor, trilhar seus caminhos e será abençoado, e tudo irá bem. Deus te abençoe. Ouçamos o Evangelho de hoje, desta 22ª semana do tempo comum, que está em Lucas 6, de 1 a 5. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhe: Acaso vós não leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes podem comer destes pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O episódio que nós vimos que Jesus responde diante de uma indagação que os fariseus, que os mestres da lei, os fariseus, disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus estava passando através de plantações de trigo e seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Era dia de sábado. E eles entenderam que eles estavam trabalhando, era um trabalho. Aquilo era considerado um trabalho. Veja que estão apegados a minúcias. A minúcias. São escrupulosos. Ficam apegados a minúcias e esquecem do essencial. E Jesus hoje proclama-se o Senhor do sábado. E esse episódio de Davi que Jesus cita não serve a Jesus só para defender os seus, mas para se afirmar a si próprio. Ele está acima de Davi. Ele é o pão. Davi entrou lá, estava com fome e comeu o pão da preposição, que era permitido só aos sacerdotes. Jesus é o pão da vida. É o verdadeiro pão. Jesus é o alimento e Jesus é o Senhor do sábado. Ele também é o Senhor do sábado. E ele proclama-se Senhor do sábado. E esse domínio da lei que Jesus se atribui está contido expresso também no fato de Davi ser figura de Jesus que, com um punhadinho de discípulos, se dispõe à conquista do seu reino. Assim se apresenta aos fariseus em sua magnífica figura real. Jesus é rei. Ao falar e citar Davi, ele se auto-intitula, ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o Senhor do sábado. E Lucas afirma com vigor esse senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor do sábado, como é Senhor do plano de salvação de Deus. Portanto, Jesus é Senhor da história, ou simplesmente o Senhor. Então, neste sábado, proclamemos Jesus como Senhor, Senhor da vida, Senhor da história, o Senhor do meu trabalho, o Senhor dessas situações que eu possa estar vivendo, passando. Ele é o Senhor. Quem é o teu Senhor? Quem é aquele que ordena e comanda a sua vida? Se for os homens, você está perdido. Se for as coisas, você está acabado. E se for você mesmo, você se autodestruirá. Porque nós não temos a vida em nós mesmos. Nenhum ser humano tem a vida em si.
nós participamos da existência de alguém que nos deu a vida. E esse alguém é Deus. Você não tem a vida em si mesmo. Nenhuma pessoa, nem o pai e a mãe que nos gerou pode dar a vida em si mesmo. A vida é dom de Deus. Jesus é o Senhor da vida. Voltemos a olhar para Ele e proclamemos Jesus como Senhor. E proclamar Jesus como Senhor tem consequências. Quer dizer que eu vou colocar minha vida, não vou fazer mais o que eu quero, mas eu vou fazer o que o meu Senhor me pede. E aí precisa de humildade para se submeter à minha autonomia diante de Deus. Deus não rouba a liberdade. Deus não nos fez escravos para ser escravos de nada e de ninguém. Deus nos fez para sermos dele. E à medida que nós formos dele, nós vamos experimentar a verdadeira liberdade. Liberdade que nada e ninguém pode te roubar. Agora o pecado rouba a tua liberdade. E nós vivemos um conceito errôneo de liberdade, onde nós vamos mergulhando no pecado e quem comete o pecado, diz João, se torna escravo dele, lá em João 8. Libertemo-nos, irmãos, de nós mesmos, libertemos-nos das nossas paixões desordenadas, das escravidões e coloquemos a nossa vida sob o senhorio de Jesus. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Um abraço carinhoso do Padre Reginaldo e até segunda-feira, se Deus quiser.